Olá, é muito bom ter a sua companhia aqui na TV Paranaturismo. Começa agora mais um Trilha do Saber, programa que fala sobre educação, cultura, arte, ciências e muito mais. Confira agora o que nós preparamos para você. Mistério em Ponta Grossa. Você acredita que existe uma mansão na cidade que muitos acham que é mal assombrada? Teatro Guaíra, em Curitiba, virou uma grande sala de aula. Estudantes tiveram um aulão antes da prova do SAEB. Companhia de Balé do Teatro Guaíra transformou lendas urbanas em um espetáculo cheio de emoção. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique com a gente, o Trilha do Saber já está no ar. Nós começamos o programa de hoje e vamos direto à cidade de Ponta Grossa, no Paraná, acompanhar uma aula de campo com estudantes do Colégio Senador Correia, em uma mansão muito famosa na cidade. Mas há quem diga que esse casarão é mal assombrado. Será mesmo? Olá, pessoal! E nós continuamos em Ponta Grossa, mostrando os pontos turísticos para vocês. E hoje eu estou aqui na mansão Vila Hilda. Então, vem com a gente conhecer e aprender sobre a história desse lugar encantador e cheio de mistérios. Aqui, conta as histórias escabrosas, terríveis. É verdade. Aqui, essa casa é mal assombrada. Existem pessoas que fazem parte desse ambiente. Vou contar para vocês a lenda da Vila Hilda. Foi mais ou menos assim. Em 1999, essa casa, por ser tão linda e a arquitetura tão perfeita e ela ter sido uma construção ímpar na cidade, ela foi escolhida para ser capa de uma lista telefônica. Ela ia representar todo o sul do Paraná. O que aconteceu? Vieram para cá fotógrafos, pessoas para tirar as melhores fotos, escolheram a melhor noite, a melhor iluminação e a foto saiu. Todo mundo feliz, todo mundo contente, foram para suas respectivas casas, vamos fazer a edição. Quando a foto foi produzida e pronta, observou-se uma imagem na porta, na cabecinha. E agora? Será que era uma pessoa que estava dentro da casa e desavisada por sondar que estava fazendo a foto? Ou realmente é o filho do casal que estava na porta? Fica essa interrogação. Depois desta lenda urbana de arrepiar os cabelos, vamos conhecer um pouco mais sobre a história da Mansão Vila Hilda e vamos descobrir o que funciona nessa edificação hoje. A Mansão Vila Hilda, ela foi construída em 1923 a 1926. Ela foi construída pela família Tilling, né, Alberto Tilling, e ela foi feita em homenagem à sua esposa, Hilda Tilling. Né? Ele tinha um amor imenso por ela e queria concretizar esse amor de alguma forma, então ele construiu essa maravilhosa mansão no estilo europeu. Eles vieram morar aqui em 1926, moraram até 1958, e em 1968 eles venderam a mansão para a prefeitura. Hoje ela agrega o Museu Municipal Aristides Expósito. Secretário, qual a importância da mansão Vila Hilda, da cultura da cidade de Ponta Grossa e também do estado do Paraná? Então, nesse imóvel, depois que a família saiu daqui, ela já era a casa mais bonita da cidade, que tinha uma arquitetura tão importante. Funcionou a biblioteca pública, depois o Departamento de Cultura da cidade, a Fundação Municipal de Cultura, a Secretaria de Cultura, e aqui embaixo a gente tem símbolos do patrimônio cultural tão importantes para nós sabermos quem somos e para onde vamos. Nós sempre tentamos abordar a história da cidade a partir de várias óticas, né? Isso é importante, porque nós temos mitos criadores, mitos fundadores da cidade, a própria história das pombinhas, ela pode ser entendida como um mito fundador, mas também a partir do ponto de vista antropológico. Nós temos uma equipe de apoio que elabora esse conteúdo para que a gente possa ter várias óticas. O objetivo não é impor uma única visão da história do município. Nós fomos uma das primeiras cidades a ter cinema do Brasil. Então, as poltronas em que a gente está sentado
sentado, elas foram retiradas do antigo Cineópera, antes da sua reforma, foram restauradas. Tudo aqui é para trazer essa imersão, essa experiência num ambiente que tem uma luz baixa, que tem aromas. A gente está sentindo o cheirinho de um aroma que foi especificamente desenvolvido para a Escolinha do Patrimônio. A Mansão Vila Hilda encanta os visitantes com a sua história e beleza arquitetônica. E é por isso que os estudantes do Colégio Estadual Senador Correia têm aula de campo neste local incrível. Professora, a Mansão Vila Hilda ela é um símbolo do ecletismo arquitetônico. Queria que a professora falasse um pouquinho sobre essa questão. Sim, a construção segue a arquitetura neoclássica, que seria a simetria das formas, e a decoração é no estilo Nouveau. É um estilo que utiliza muito as plantas, floral, como você vê nas paredes, as pinturas em afresco de paisagens europeias e algumas das paisagens de Ponta Grossa mesmo. Tudo que você faz e fala para ele na teoria, você trabalha em sala de aula, quando você traz ele em loco, ele vê aquilo que ele viu nos livros, né, que ele leu nos livros. Então a gente fala sobre a arquitetura, a gente fala sobre a história, de como surgiu a casa, qual a importância emocional da casa, que tem um fator emocional. É tudo que trouxeram de fora, porque a partir das viagens que as pessoas dessa casa com certeza fizeram à Europa, eles trouxeram elementos para fazer a construção. Então tudo isso é muito importante, mas cada detalhe que você explica, cada detalhe que você conta, o porquê da escada ser assim, o porquê da janela ter esse modelo, o porquê da pintura, tem lá dentro, né, das pinturas, é importante, ele vai poder observar aqui, e quando ele volta para a sala de aula, ele vai poder dizer, nossa, professor, eu vi aquilo quando você fala nesse assunto. Esse tipo de aula ajuda muito no aprendizado da gente também, ajuda muito nas matérias, principalmente de história, de arte. Muito bom saber como eles pintavam antigamente, como que eles gostavam dessas artes, diferente do que tem hoje, um pouco mais diferente. A professora explicou que em alguns cômodos tem bastante da arte Nouveau, que foi trazida de fora aqui para Ponta Grossa, nas paredes. E a arte Nouveau também a gente pode presenciar nessas partes aqui que também foi usada a arte Nouveau. Saímos da Mansão Vila Hilda e vamos nos aventurar no Refúgio das Curucacas, um lugar fantástico localizado no Parque Nacional dos Campos Gerais, que promove a conservação do meio ambiente e a conexão ambiental. Já pensou em ter aula de campo fora e dentro de uma furna? Nossos estudantes tiveram, mas antes eles assistiram a uma apresentação com informações sobre o lugar, para conscientizar e ensinar os visitantes sobre os cuidados necessários para a conservação do local, realizada pelo Guilherme, que é professor e condutor de turismo no refúgio. Além disso, os turistas recebem mini-guias e painéis de identificação com imagens de diversas espécies de plantas e aves para a interpretação ambiental, sempre seguindo os protocolos de segurança. Então, Guilherme, agora nós estamos a caminho aí das furnas e os estudantes e eu, nós queremos saber o que é uma furna e como que elas se formaram. É um buraco formado por desabamento e ele pode ser formado por vários mecanismos diferentes. Aqui, falando das nossas furnas, elas são formadas principalmente pela passagem de água subterrânea, né? Vamos imaginar a água passando por baixo da terra, levando o material, de repente um bloco acomoda, a água continua fazendo o seu trabalho contínuo, mais um bloco acomoda, de repente você já tem todo um vazio, que seria uma caverna com um teto de arenito em cima. Esse teto em dado momento desaba. Quando ele desaba, essa caverna se transformou em uma furna. Olhando para esses rochedos, é difícil acreditar que tudo isso já foi fundo de mar um dia. Vamos pensar isso aqui, 430 milhões de anos atrás, isso aqui sendo mar, né? A água trazendo e levando sedimentos, trazendo sedimentos e levando sedimentos. Que sedimentos são esses? Areia, né? A gente pode chamar de quartzo, mas também tem argilas, matéria orgânica, né? Então vai deixando esse material. Isso, a gente está falando de 430 milhões de anos atrás. Houve tempo suficiente para que houvesse a fossilização ou a permineralização desse material. Como é que a gente consegue comprovar isso? Olha só essas estruturas aqui embaixo, ó. O mar vindo, voltando e deixando areia. O mar vem de novo, volta e deixa areia. Isso aqui é o mesmo tipo de estrutura que a gente vê num fundo de rio, quando a água está mais mexida, numa borda de rio,
nas margens do mar, numa praia e tal, depois de uma ressaca, a gente acaba vendo esse tipo de estrutura. Aqui essa estrutura fossilizou. Existiu uma discussão por muito tempo, beleza, a gente entende que isso aqui é um relevo subaquático. E aí tinha uma discussão, isso aqui era um relevo fluvial, era fundo de rio, era fundo de mar, era um fundo de um delta, que é uma zona de transição entre mar e rio. Então existia essa discussão super saudável na ciência e foram encontradas algumas estruturas criadas por invertebrados marinhos, aqui, ali perto da Furna Grande, né? E aí isso tudo foi ajudando a comprovar que se é um invertebrado que só tem no mar, chamado de trilobita, né? Se foi encontrado então o icnofóssil deixado pela trilobita, comprovou-se então que isso aqui é fundo de mar. Gente, agora acho que é uma pergunta que não quer calar. Falou que aqui era fundo de mar, e para onde que foi toda essa água, Guilherme? Então assim, né, não é que essa água foi para outro lugar, mas houve um fenômeno bem interessante aqui na nossa região, que é chamado soerguimento do arco de Ponta Grossa, mas que não elevou só Ponta Grossa. Então é importante a gente pensar, se isso aqui era fundo de mar e hoje a gente está a 1000 de altitude aqui, né? Então, poxa, teve algum movimento que aconteceu. Então vamos imaginar agora o planeta Terra acontecendo isso, esse soerguimento dessa região toda, mas não só aqui, boa parte do Paraná, boa parte da região sul do Brasil, né? Quando começa a acontecer isso, começa a acontecer várias trincas transversais. Se a gente pegar uma reguinha de acrílico e começar a forçar ela, não vão até o final com esse experimento, não tem que comprar outra régua. Ela vai criar um monte de trinca transversal também, e todas vão ser paralelas. Então eu estou mostrando para vocês que esse arqueamento aconteceu nesta direção, nordeste-sudoeste. E a gente está vendo aqui que tem fendas lá, noroeste e sudeste, que tem água que vai correr do ponto mais alto para o ponto mais baixo. A depressão de Vila Velha é uma falha nordeste e sudoeste, ou seja, em alguns pontos essas falhas se cruzam. E eu tenho água vindo de uma falha e água vindo por dentro de outra falha. O que vai acontecer? Falha não, fratura. O que acontece quando essas duas águas se encontram? Elas não vão circular? Lembram que eu falei da gênese de uma furna, como é que ela se forma? Pela circulação de água subterrânea? É essa circulação nesses pontos de interseção de fendas que vai gerando a remoção de material, vai tirando areia, vai tirando todo o material que estrutura, cai um bloco, passa uns anos, cai outro bloco, passa mais uns anos, cai outro bloco, e dessa forma, por último, cai o teto da furna e se formam as furnas como elas são. A caminho das Furnas Gêmeas, temos uma vista linda dos Campos Gerais e podemos apreciar a beleza e a riqueza da biodiversidade da fauna e da flora. Agora, a nossa aula de campo fica mais emocionante. Estamos entrando numa das Furnas Gêmeas, com 38 metros de profundidade, lugar com uma paisagem cênica e que nos remete aos filmes de aventura e mistérios na selva. A trilha em meio à vegetação é íngreme, mas é segura. Ao redor você avista os grandes paredões de arenito que aguçam ainda mais a nossa curiosidade. Dentro das furnas, podemos observar e sentir os pingos d'água da chuva, que caem pelos paredões de arenito, penetrando o solo profundo e depois atingindo o aquífero, que é um reservatório subterrâneo de água, muito importante para a nossa sobrevivência. Você sabia que a maior furna de arenito do Brasil e uma das maiores do planeta fica no Paraná? A Furna Grande é a maior furna de arenito do Brasil. Ela tem 72 metros de profundidade no seu ponto mais alto, ou mais profundo, e 410 metros de diâmetro principal. Então, Theo, hoje nós vivemos a experiência incrível de entrarmos numa furna, e eu quero saber de você, como é que foi essa experiência? Eu acho que foi uma experiência muito boa, porque é bem o que a professora Priscila tinha falado. A gente vê a teoria na sala de aula e ver na prática é melhor, porque eu acho que deixa a aula menos maçante, é mais interessante, acaba incentivando o aluno, dá mais vontade de aprender, acho que fica mais fácil de aprender também. E aí, o que você achou hoje dessa aula de campo aí? Cara, foi muito bacana, né? Porque eu que nasci aqui de Ponta Grossa já faz muitos anos, e aí já ouvi falar várias vezes sobre e aqui era tudo mar. E aí a gente não acabava não vendo na prática, né? Aí a gente chega aqui, olha nos arenitos, tem aqui o movimento das ondas, os bichinhos fazendo trilha, muito bacana. E eu acho uma coisa muito interessante é que a gente aprende um pouco mais a preservar a natureza, a gente entende um pouco mais sobre o que é ela. Depois de muita aprendizagem e aventura no Refúgio das Curucacas, vamos viajar sobre os trilhos das recordações na belíssima Estação Saudade.
quando a gente tem a construção dessa estação aqui, ela é construída para ser uma estação internacional. O trecho que ela faria inicialmente era do sul de São Paulo até uma cidade lá do Uruguai. Então ela passaria por toda a região sul do país e ela ia chegar lá no Uruguai. Então é a estação internacional. E com isso ela tinha que ter um certo requinte na arquitetura. E a gente já percebe nesse espaço comum que era justamente o hall de entrada, né, a bilheteria. Então o que a gente tem aqui? Algumas curiosidades, né? A própria bilheteria, né, essa madeira escura aqui, que é a madeira de embuia. Então, tanto a bilheteria quanto o guarda-corpo, que era o separador ali, né, para pegar o bilhete, são de embuia, tá? E é da época, então nós temos aí um material original. Outra curiosidade que a gente tem desse espaço aqui é como que foi construído, né? Se vocês olharem aqui, esse recorte que a gente tem no pilar aqui é para justamente mostrar que hoje a arquitetura que a gente tem, né, a construção de espaços que a gente tem, é bem diferente do que era antigamente. Então, se vocês perceberem, nós temos o que basicamente dentro desse pilar aqui? Pedras, certo? Então, pensa que hoje, para eu fazer lá um pilar, eu coloco lá ferro, né, um cimento, uma pedra brita, mas aqui não, aqui eu vou fazendo uns encaixes de pedra, né? Possivelmente era pedra-ferro, que eles chamavam, né? E aí esses encaixes eu ia colocando ali num caixote e jogava uma massa. E isso ia subindo. O que é legal a gente perceber? Que existe uma profundidade disso, mas também olha a altura desse pilar aqui. E tudo isso nós temos justamente desde a inauguração, que foi em 16 de dezembro de 1899. Aqui a gente tem uma imagem simbolizando esse avanço que veio justamente com a ferrovia. Quando a gente fala de ferrovia, automaticamente a gente vai falar da Maria Fumaça, porque é aí que está a tecnologia. Basicamente ela era alimentada por lenha, né, que geraria ali o fogo, e aí a água, com essa caldeira, e justamente daria essa pressão, né? Então a gente tem ali uma aparelhagem que fazia com que essa pressão pudesse justamente fazer com que as rodas ali, né, pudessem deslocar durante o trilho. E você acredita que essa casa é mal assombrada mesmo? Vá lá visitar então. Vem cá, e se eu te perguntar sobre alguma lenda brasileira, de qual você lembra? O espetáculo Lendas Brasileiras, criado pelo Balé Teatro Guaíra em parceria com a Orquestra Sinfônica do Paraná, mantém vivas histórias tão importantes da nossa cultura. Mas mais do que isso, de maneira lúdica, o espetáculo fala sobre proteção da natureza, tolerância às diferenças e a importância da vida em comunidade. Vamos ver. Crianças de todas as idades, de escolas públicas e particulares, ficaram encantadas com o espetáculo Lendas Brasileiras, criado pelo Balé Teatro Guaíra em parceria com a Orquestra Sinfônica do Paraná. Um espetáculo multilinguagem, repleto de cores, dança, teatro, música e contação de história. Eu acho que o multilinguagem tem a ver com o público, né? A gente sabe que a criançada está toda bastante ligada nas telas, né? Esse excesso de estímulos, né? A velocidade. Então, a gente achou que o multilinguagem seria algo que a gente conseguiria segurar a atenção deles. Então, a gente já fez essa escolha de não contar uma lenda do começo ao fim, mas, né, como um livro de histórias, você virando os capítulos, várias lendas, e aí tem uma contação de história, então tem uma certa interpretação teatral, você tem a Orquestra Sinfônica do Paraná com uma composição original, você tem a dança do Balé Guaíra, você tem algo que remete um pouco ao modernismo no campo visual também, todo um estudo de cores, para cada lenda ter uma combinação de cores. Então a gente achou que esses vários elementos, essa complexidade de elementos, ela talvez seguraria a atenção. E aí, para nossa surpresa e felicidade, ela segura. Então a gente vê criança muito pequena, né? 3 anos de idade, 4 anos de idade, vidrada assim no espetáculo. Cada lenda, né? Quando a lenda vai acabando, talvez a criança vá perdendo um pouco o interesse, aí vem uma nova lenda. Então, fomos muito felizes nessa escolha da multilinguagem para trabalhar com esse público. O espetáculo encanta crianças e adolescentes que nasceram já conectados com o mundo digital. A gente tem um desafio no futuro que é resistir um pouco a esse rolo compressor do mundo digital. Ele vai acontecer, ele está acontecendo, mas eu quero acreditar que quando você oferece algo que é de qualidade, que é interessante,
o mundo vai abrindo os horizontes, né? Você vai percebendo que você, para além do mundo digital, que é o seu universo natural, você pode ter outras coisas que são atraentes. Um concerto de música, uma peça de teatro, um balé. Então, eu acho que faz parte um pouco do que a gente aqui no Teatro Guaíra faz, né? Essa arte ainda totalmente analógica, de qualidade, que as pessoas tenham alternativa para que o mundo seja um pouco mais variado e não monotemático, né? Então, a gente segue aqui encarando esse desafio. Eu acho que quando você traz esses personagens e essas histórias, tem lá um conteúdo simbólico que ele é muito importante, né? Toda arte é um conteúdo simbólico, né? Quase um ritual revisitado de alguma maneira. Então, quando a gente fala do boto, quando a gente fala do boitatá, tudo isso tem esses conteúdos simbólicos que estão sendo, de alguma maneira, trabalhados, quase que num nível inconsciente, mas estão sendo lá, de alguma maneira, plantados, né? O curupira ou o boitatá, que são seres que defendem a natureza, né? Em face a todos os dilemas e desafios que a gente tem, né? Como é que a gente segue como um mundo, um estado produtivo, mas ainda em consonância com a natureza, não em dissonância, né? Então, eu acho que a gente, de alguma maneira, trazendo essas histórias, vai trazendo isso que é típico do folclore, que é esse repositório de memória coletiva de vários povos, né? Os nossos povos originários, os africanos que vieram para o Brasil como escravos, os europeus que vieram como imigrantes, toda a questão da miscigenação, tudo isso está, de alguma maneira, nesse espetáculo, de alguma forma. O público mergulha no universo de 5 lendas: Mula Sem Cabeça, Jaci, a lenda da Vitória Régia, Caipora, Boto Cor-de-Rosa e Boitatá. A gente começou com cerca de 30 lendas, a gente refinou para 12 no primeiro momento. A partir dessas 12 eu fui vendo o que eu conseguia sonhar para cada uma delas. Então acho que foi um processo mais artístico, menos ligado ao que cada uma delas está dizendo, porque acho que todas elas dizem alguma coisa importante, mas a gente sentiu que essas teriam um encaminhamento estético interessante o suficiente para esse público e para o espetáculo. Olha, eu gosto muito de sentar ali no meio da plateia e ficar no meio das crianças para ver as reações, assim, né? E é muito emocionante você ver uma criança de 3 anos olhando uma cena e eles falam durante o espetáculo e tá tudo certo, né? Acho que é algo que faz parte e pergunta uma coisa para o pai, comenta alguma coisa. Aqui é um ambiente seguro para ele sentir medo da mula sem cabeça, para ele sentir compaixão pela onça que toma um tiro do caçador, para ele sentir o encantamento do amor do boto e para sentir uma série de coisas, né? Um caleidoscópio de sentimentos e sensações num ambiente seguro. Experimentar essas coisas, deixar isso acontecer, eu acho muito interessante. E depois eu acho que tem um pouco dessa ideia que está por trás da maior parte das lendas, que é o apreço pela natureza, para a gente pensar desenvolvimento com a natureza e não contra a natureza. É importante dizer que isso não acontece por uma vontade de uma pessoa, né? Eu tenho uma equipe maravilhosa, assim. Pra gente é um privilégio poder fazer um espetáculo dirigido ao público infantil, ao público adolescente, tratando de cultura brasileira, né? Mas ver de perto o maravilhamento das crianças com os bonecos que a gente tem, com os personagens, eu acho que é isso, assim, é uma sensação de missão cumprida, sabe? Eu sou um apaixonado pelas artes cênicas, né? O teatro, a dança, a música quando é feita ao vivo, a importância dos pais, mas buscar espetáculos, buscar concertos, sair com essa galera de dentro de casa, porque é muito cômodo, né? É muito conveniente a gente deixar que o mundo digital faça um pouco esse papel. E eu acho que a gente se torna um ser humano mais interessante, mais completo e mais apto a lidar com todos os desafios que vêm, né, de viver a vida, quando a gente tem a chance de ter a arte como uma ferramenta para pensar na vida, assim. Então, acho que é mais um incentivo para a gente entender o papel incrível que a arte pode ter na vida da gente. Eu gostei porque eu nunca vi no teatro. Eu amei o espetáculo, foi muito legal. Eu achei o espetáculo maravilhoso. Um bailado maravilhoso, né? Foi esplêndido mesmo. Eu achei muito bonito, inclusive. A parte que eu mais gostei foi da Mula Sem Cabeça. Que, tipo, o design da mula que fizeram foi muito legal. As pessoas lá, foi muito legal de ver. Pra mim, o espetáculo foi um espetáculo mesmo, sabe?
Foi algo que, tipo, conseguiu explicar muito bem a cultura do Brasil, a cultura indígena. E algo que me chamou muita atenção nesse espetáculo foi as crianças mesmo, porque elas são o futuro do nosso país, sabe? E saber que elas estão interessadas por uma coisa que é da nossa cultura, algo que representa o Brasil, a dança, a leveza do balé, isso mexe comigo muito mesmo, tipo, eu fico emocionado vendo esses espetáculos. Milhares de estudantes da rede estadual participam do SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica. A prova é aplicada em todo o país e ajuda a medir a qualidade do ensino, além de apontar caminhos para melhorar o aprendizado dos alunos. No Paraná, as escolas se mobilizaram de diversas maneiras para que os estudantes estivessem bem preparados para esse importante momento. Com a chegada do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, a movimentação nas escolas foi intensa. Professores, equipes pedagógicas e os estudantes se uniram em uma verdadeira força-tarefa para revisar conteúdos e reforçar o aprendizado. Nós estamos fazendo outros eventos no colégio também, para que os nossos alunos estejam motivados nessa reta final do nosso SAEB. Então, para eles, toda semana nós estamos fazendo aulas diferentes, metodologias diferentes, passeios até com o intuito de aprendizagem para o SAEB. Porque para eles precisa ter muita motivação, principalmente nessa reta final, né? Para marcar essa reta final de estudos, o Núcleo Regional de Educação de Curitiba promoveu um mega aulão no Teatro Positivo. Mais de 2.400 estudantes participaram do encontro. Por ter mais pessoas que também estão dispostas a fazer o SAEB, pelo empenho a fazer a prova. E eu acho que esse aulão, com várias pessoas, com mais pessoas, que a gente vai poder ver as expectativas das outras pessoas também é muito bom. Então eu acho que é bem legal. O aulão não foi apenas para revisar os conteúdos, mas foi também para motivar os estudantes e mostrar todo o potencial que eles têm. Nós, do Núcleo Regional de Educação e todos os diretores e a SED, a gente confia em todos os nossos estudantes, porque ao longo do ano eles se dedicaram, assim como os professores, assim como as pessoas que estão na escola, para o SAEB. Então eu acredito que o nosso SAEB será um SAEB de muito sucesso esse ano e vamos continuar em primeiro lugar, considerando o Brasil. Outra ação que ganhou destaque foi a Gincana do SAEB, realizada em escolas de todo o estado. A ideia foi transformar a preparação em um grande jogo, para tornar o estudo mais dinâmico. Eu sou muito a favor da gamificação, né? E às vezes não é montar um jogo, é essa estratégia de torná-los competindo ali, até um temporizador que você põe para aquela questão, pronto, é o suficiente para eles quererem correr atrás. E quando fala que eles vão competir com a outra turma, então, eu acho que esse tipo de atividade faz eles quererem responder, levar a sério para responder, sabe? Eles não vão fazer de qualquer jeito, eles querem responder. Eu achei uma metodologia muito interessante da Secretaria de Educação para aplicar, para incentivar a gente a fazer o SAEB. E a gente está, no nosso grupo, a gente está debatendo e vendo se todo mundo concordar, todo mundo achar que a resposta for correta, a gente faz. Porque se não tiver uma decisão unânime, então, porque tem alguma coisa de errado. Eu acredito que a gente está conseguindo até que pensar bastante, estudar bastante, eu acredito que está dando certo. Os simulados também estão ajudando para a gente já estar meio que pensando como que vai ser. Então, acredito que vai ser até melhor. O SAEB avalia o desempenho dos estudantes em língua portuguesa e matemática, além de coletar informações sobre fatores que influenciam o ensino. A avaliação ajuda a entender e aprimorar a qualidade da educação em todo o país. Em outubro é comemorado o Dia do Professor, uma das profissões mais nobres que existem. Afinal, todos nós precisamos passar pelos ensinamentos dos nossos mestres. E agora a gente vai conhecer a história de uma professora que desde muito nova não se via em outra profissão e ainda mais com a grande inspiração do Dindo. Vamos ver. A matemática parece ser mais simples do que você imagina. E é isso que eu tento trazer para dentro da minha sala de aula quando eu estou trabalhando com os alunos. Olá, eu me chamo Samara Xerenque Croce,
Sou professora na instituição de ensino Colégio Estadual do Campo Teotônio Vilela. Eu sempre costumo dizer a todos que essa escola é a minha casa. Então eu estou aqui desde criança, adolescência, e hoje eu volto aqui como profissional. Também de ter como colegas de profissão os meus antigos professores. Então, com certeza, isso mostra que eles impactaram a minha vida de uma forma positiva. Eu fui representante de turma, participei do Grêmio Estudantil, participava dos projetos à tarde, que na época se chamava Viva a Escola, onde era uma oportunidade de aprender muitas coisas diferentes. Aprendemos até costurar, que era algo que, se eu não tivesse oportunidade, eu não teria aprendido. Então, coisas do cotidiano. E, além disso, eu também tive a oportunidade de estar à frente da organização da formatura da minha turma de terceira série. E esse espírito de liderança impacta o meu trabalho hoje. A minha maior inspiração para ser professora foi o meu padrinho, que também foi professor de matemática. Infelizmente, ele já faleceu quando eu ainda era criança. Ele foi diretor aqui dessa instituição. A nossa biblioteca também recebeu o nome dele como homenagem, que é Luiz Schuch. E eu não tive a oportunidade de ser aluna dele ou de acompanhar esse trabalho que ele tinha com os alunos, mas os meus pais sempre me relatam que desde muito pequena ele tinha essa fala, acho que esse desejo de eu também ser professora de matemática como ele. Então essas pequenas ações dentro da sala de aula, que às vezes parecem não impactar de forma tão grande, lá no futuro a gente consegue perceber essa linha do tempo de como o aluno chegou para nós e como o aluno está saindo para o próximo ano letivo. E eu acho que essa é a essência do professor, de conseguir perceber como a gente está impactando dia após dia na vida desses alunos para eles evoluírem, tanto na aprendizagem como também no seu próprio ser, na sua moldagem da pessoa que ele vai ser hoje e futuramente. Ser professor, então, é instigar no aluno o potencial que ele tem, que às vezes está escondido, principalmente aquele aluno que não acredita que é possível, que ele consegue, que ele tem essa capacidade. Então, nós precisamos proporcionar a ele esse reconhecimento pessoal de que sim, é possível, ele consegue, ele tem capacidade para estar fazendo a função ou alcançando o sonho que ele deseja. Esse foi o nosso programa de hoje. Você pode rever este e outros programas através do QR Code que está aí na sua tela. Lembrando que o Trilha do Saber é produzido pelo Núcleo de Comunicação Setorial da Secretaria de Educação do Paraná. A gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau. Até a próxima.